Abra comigo sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 19. Mas antes eu quero te convidar a fechar teus olhos, se você puder. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Feche teus olhos. Ele está aqui. Eu quero estimular você a crer que Ele está aqui, porque Ele é fiel. Mas eu não sinto nada. Você não precisa sentir. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Pela falta de sentirmos as coisas, nós deixamos de provar o melhor de Deus. E o melhor de Deus é revelado nas Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras revelam que Ele está em todos os lugares. As Sagradas Escrituras revelam que Deus é onipresente. Ele enche os céus, Ele enche a terra, Ele está em todos os lugares. E em nenhum lugar, por assim dizer, porque Ele é maior do que tudo. Então certo seria dizer que nós estamos nele, porque fora dele não há vida. Então, de novo, Ele está aqui. E se você crê na palavra do Senhor, creia no que eu estou falando. Ele está aqui, e saber disso é suficiente. Confiar na palavra dele é suficiente. Feche teus olhos, papai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é digno, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro e a tua palavra não mente. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos tem reunido nesse santo lugar, para juntos te adorarmos, para juntos bendizermos o teu nome, para juntos como igreja nos assentarmos à tua mesa e recebermos o pão celestial. Pai Santo, eu quero continuar te adorando e quero pedir que o Senhor constranja a minha alma e o meu coração, assim como te peço que o Senhor constranja a alma e o coração dos meus irmãos, para que nos conscientizemos de que estamos diante do Senhor de toda a terra. Não há lugar onde possamos nos esconder dos teus olhos. Não há lugar onde o Senhor esteja ausente. Que creiamos na tua palavra, Senhor, e sejamos impactados, não por experiências, não por sentimentos, não por coisas que estejam externas a nós, mas pela tua palavra que é a verdade. Pai amado, abre os nossos corações, como o Senhor fez com Lídia naquele dia, para que possamos de bom grado não só receber, mas também compreender as Escrituras. Deus, eu te peço, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que ao colocarmos os nossos olhos sobre a tua santa palavra, nós enxerguemos o que ali está escrito. Abre, meu amado, os nossos ouvidos, para que ao ouvirmos a tua santa palavra, percebamos que se tratam de palavras de vida eterna, Deus. Ei, Senhor, não deixe o teu povo sair daqui da mesma maneira que entrou, Deus. Não deixe o teu povo, Deus, continuar caminhando na ilusão que um dia lhes foi apresentada, mas nos traga, Deus, a verdade do teu santo evangelho. Nos traga, Senhor, a verdade da tua santa e infalível palavra. Quem dera, Deus, todos nós, recebêssemos a graça de compreendermos as Escrituras. Certamente não andaríamos mais errados, certamente não andaríamos mais errantes, com toda certeza caminharíamos, Deus, com mais segurança, porque a tua palavra não nos deixa tropeçar. Eu quero tributar honra e glória ao teu nome, e também honra e glória à tua palavra que é fiel, Senhor. Fala conosco, meu amado, fala conosco, eu peço no nome de Jesus. E no nome de Jesus te agradeço. Amém. Amém, igreja? Vamos ler o texto, Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso
não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Diga comigo, à lei e ao testemunho. Queridos, o profeta Isaías, ele registrou essas palavras dentro de um contexto onde ele trata do Senhor como sendo a única esperança da nação de Israel. Isaías, ele registra essas palavras trazendo uma repreensão, uma exortação àquele povo, porque aquele povo andava não só em idolatria, mas andava em misticismo, andava em feitiçarias, andava em consultas a pessoas que não representavam os céus, que não representavam ao Senhor. Isaías, quando escreve essas palavras, junto com outros testemunhos e outras profecias, ele não se ocupa de outra coisa, senão chamar a atenção do povo de Deus, para que retornassem ao seu Deus. Se nós fôssemos ler a partir do versículo 9 do capítulo 8 de Isaías, nós facilmente compreenderíamos que Isaías está tratando do Senhor como a nossa esperança. Isaías está tratando do Senhor como a nossa única esperança. O que Isaías fala nesse texto, meus irmãos, é de que para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que aguardam no Senhor, o Senhor se faz um santuário, o Senhor se faz um refúgio, o Senhor se faz protetor de todos aqueles que o temem. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, quiser acompanhar a leitura, versículo 13 do capítulo 8, você vai encontrar: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto, Ele vos será santuário. Isaías diz: temam ao Senhor e Ele será para vocês santuário. Outras versões dizem: temam ao Senhor e Ele será para vocês refúgio e proteção. Versículo 14: Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Se para aqueles que temem ao Senhor, o Senhor se faz refúgio e proteção, para aqueles que desprezam o Senhor e o conhecimento do Senhor, para aqueles que rejeitam a Deus e o cuidado que Deus oferece ao seu povo, Deus se faz pedra de tropeço, rocha de ofensa, Deus se faz laço, Deus se faz armadilha. A própria palavra do Senhor revela a respeito dele próprio e do Cristo, que para uns a sua palavra tem cheiro de vida para a vida, para outros a mesma palavra tem cheiro de morte para a morte. Para quem a palavra traz vida? Para aquele que teme ao Senhor, para aquele que se ocupa de buscar ao Senhor e de conhecer ao Senhor. Para quem a palavra do Senhor se torna morte, se torna sentença? Para aquele que despreza a lei de Deus e os seus mandamentos, para aquele que despreza o conhecimento do santo. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele declara que por causa do povo ter rejeitado o conhecimento de Deus, Deus entregou o povo a uma disposição mental reprovável para fazerem coisas inconvenientes. Irmãos, o próprio Deus entrega as pessoas que o rejeitam a uma disposição mental reprovável. Para as pessoas que desprezam o conhecimento do santo, o próprio Senhor dos exércitos entrega essas pessoas para que elas façam aquilo que der na telha, para que você entenda. E quando eu e você somos entregues a fazer aquilo que der na telha, nós só fazemos besteira, porque a nossa natureza sem Deus é uma natureza corrupta. A nossa natureza sem Deus é uma natureza selvagem, para que você entenda.
Não é que Deus nos obrigue a fazer coisas más porque Deus é bom, mas Deus nos entrega a nossa disposição natural. Eu já citei há algumas ministrações atrás. Se você colocar diante de um leão um prato com carne e um prato com salada, qual é a escolha que o leão vai fazer? Salada, né? Não, ele vai escolher carne, porque carne está relacionada à natureza do leão. Assim, eu e você, quando somos entregues a nós mesmos, só fazemos escolhas erradas, irmãos. E é isso que o profeta Isaías fala a esse povo: não rejeitem a Deus. A nação de Israel rejeitou o Senhor, e por causa disso, Deus se fez laço e armadilha. Deus se fez pedra de tropeço, rocha de ofensa. A Bíblia relata que as pessoas, nos dias de Isaías, procuravam por feiticeiros, por adivinhos, por médiuns. As pessoas no tempo de Isaías eram pessoas místicas e que procuravam pelos místicos para saber do futuro, para saber o que seria deles, para saber qual a próxima decisão tomar, qual o próximo passo dar. E o Senhor, pelo ministério de Isaías, repreendeu duramente essa prática. A ordem do Senhor foi para que o povo comparasse, irmãos, as palavras desses feiticeiros. Nós acabamos de ler aqui. A ordem do Senhor foi para que o povo pegasse as palavras desses adivinhos, desses feiticeiros, desses místicos, e comparassem com a sua santa palavra. E se essas pessoas não falassem de acordo com a lei de Deus, Deus disse: então vocês saberão que não fui eu quem os mandei. Não fui eu quem os mandei falar o que falaram. E se isso acontecer, eu quero que vocês saibam, disse o Senhor, que vocês jamais verão a luz, jamais verão a alva. Isaías está apontando para Cristo. Aqueles que desprezam a palavra do Senhor jamais verão o Senhor. Você está comigo? Olha o que diz o texto, versículo 19, quero ler novamente. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, a lei e ao testemunho. O que o profeta está dizendo da parte do Senhor? Voltem à lei, voltem ao testemunho registrado nas sagradas escrituras, voltem ao fundamento já estabelecido desde a eternidade, que foi revelado em tempo oportuno. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz que a nossa fé, ela é fundamentada e edificada sobre uma base sólida. Que base é essa? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não esses apóstolos que andam no nosso tempo, mas aqueles que andaram com Cristo, que testemunharam e viram os milagres que Cristo fez, aprenderam do próprio Cristo. Os profetas que falaram em nome do Senhor e em nome do Senhor deixaram a Bíblia Sagrada escrita para você e para mim. É nesse fundamento que a nossa fé deve estar baseada. É o que o texto diz. Se você olha outros profetas, como por exemplo Jeremias, ele traz exortações e repreensões e conselhos muito parecidos com os que Isaías deixou para o povo. Se você for, por exemplo, em Isaías capítulo 23, versículos 28 e 29. Deixa eu contextualizar o que Jeremias está falando aqui. Jeremias está trazendo uma dura repreensão para esse mesmo povo, porque ele encontrou no meio desse mesmo povo falsos profetas, adivinhos, falsos mestres, místicos, feiticeiros, pessoas que falavam coisas que vinham do seu coração enganoso para enganar o povo. Eles diziam: assim diz o Senhor, e o Senhor não havia dito nada. Eles diziam: eu sonhei, foi Deus que me deu esse sonho, e assim fala o Senhor por esse sonho.
Jeremias se levanta como uma voz profética e diz: olha, isso está errado. O Senhor não mandou tais pessoas. Vocês entrarão por um caminho de perdição se derem ouvidos a esses homens. E como que um eco do profeta Isaías, Jeremias também fala, por assim dizer: voltem à lei, voltem ao testemunho, voltem à palavra do Senhor. Olha o que diz o versículo 28, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que os miúça bem. Jeremias chega a comparar o falso profeta, o feiticeiro, o místico, os coachings de Platão, para que você entenda, a palha. E ele contrasta a palha que representam essas pessoas, ou seja, não representam nada, não fazem peso, não fazem diferença. Ele os contrasta com a palavra de Deus, com o símbolo de trigo. O que tem a palha com o trigo? O que tem o falso profeta com a minha palavra? O que tem o feiticeiro, o místico, o adivinho com os meus testemunhos? Veja o que ele diz no versículo 32 do mesmo capítulo 23 de Jeremias: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Eles os contam e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Oséias é mais um profeta que, assim como Isaías e assim como Jeremias, também se ocupou de chamar a atenção do povo para que eles retornassem à verdade, para que eles retornassem à lei, para que eles retornassem ao testemunho. Oséias capítulo 4, versículo 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que Oséias disse? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que acontecia no tempo de Oséias? O povo tinha se voltado ao misticismo. O povo tinha se dobrado e se curvado às feitiçarias. O povo tinha se voltado a consultarem os seus ídolos, com a esperança, a falsa esperança, de encontrarem nessas pessoas ou nesses ídolos as respostas de que vinham buscando. Abra comigo tua Bíblia, por favor, lá no livro do profeta Oséias, capítulo 4 de Oséias, versículo 11. Primeiro Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E ele continua o texto e diz assim: eu sou contra vocês, sacerdotes, que desprezaram o conhecimento do santo. Eu sou contra vocês, sacerdotes, que não ensinam a verdade ao meu povo. Vocês se fizeram inúteis, e tanto vocês quanto o povo estão destinados à perdição, porque vocês desprezaram me conhecer. Aí no versículo 11, olha o que o profeta Oséias fala: a sensualidade, o vinho e o mosto tiraram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou, eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso as vossas filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. Oséias trata de mostrar que o vinho, que a prostituição, que as orgias acabaram com o discernimento do povo. Nós acabamos de ler que o povo pedia um pedaço de pau que lhes ensinassem o que fazer, irmãos. O fato de eles terem abandonado a lei do Senhor fez com que eles se tornassem, me perdoe a expressão, burros, tolos, estúpidos, a ponto de chegarem para um pedaço de pau para pedir conselho.
Me ensina o que eu devo fazer, fala comigo. Por um pedaço de pau. Eles faziam perguntas a colunas de madeira para saber do futuro, irmãos. Para você entender, jogava carta, jogava búzios. Fica mais contextualizado, né? Diz aí para mim o que vai acontecer, vou ter sorte no amor? E aquele gato? Será que os meus negócios vão bem? E a minha família? O que está falando o azeite aí? O que está falando da concha? O que está falando das pedrinhas? E essas cartas? Porque o povo abandonou a lei do Senhor. Queridos, o vinho na Bíblia Sagrada ele tem várias simbologias. Ele é um tipo para várias coisas. Normalmente se utiliza o vinho como um símbolo, sinônimo, um tipo para falar de alegria, da alegria do Espírito. Mas a Bíblia também usa o vinho em determinados contextos para falar a respeito de perda da razão, de perda do equilíbrio, de perda do raciocínio. A Bíblia chega a declarar em alguns contextos que Deus faria com que um povo se embriagasse nos seus pecados e nos seus erros para que fossem destruídos. Então o vinho não só tem um símbolo de beleza, de alegria, de coisas boas, tem um símbolo também de coisas muito ruins. E aqui, irmãos, o que esse vinho representa? Representa a perda de equilíbrio, a perda da capacidade de raciocinar corretamente. O vinho aqui representa as sensações e as experiências que eu busco e que não fazem parte de mim. Eu penso que todos, se não boa parte dos que aqui estão, já tiveram algum tipo de experiência com bebida alcoólica. E eu penso que daqueles que tiveram esse tipo de experiência podem afirmar que ele tira a razão, ele dá mais coragem, ele tira a vergonha, ele te deixa mais destemido para determinadas coisas, enfim, ele altera as tuas funções. E o vinho aqui, irmãos, ele traz esse símbolo, traz esse tipo de coisa que tira de mim o meu centro, que tira de mim a minha capacidade de raciocinar. O que significa isso? Deixa eu contextualizar para você. Nós somos um povo místico. Na semana passada nós saímos com alguns jovens, fomos cultuar ao Senhor. Foi uma bênção. No final do culto nós todos decidimos ficar mais um pouco juntos e fomos até uma lanchonete, lá sentamos e ficamos lá muito tempo, lanchando e conversando das coisas do Senhor, do que nós experimentamos e vivenciamos naquele culto. E do nosso lado tinha um casal. Eu estava sentado perto desse casal, lanchonete muito apertadinha, então eu meio que estava na mesa com os jovens e na mesa com aquele casal. E aquele casal estava ouvindo a nossa conversa. Quando nós decidimos ir embora, eu me levantei e, por educação, quando eu estava meio que invadindo a mesa daquele casal, eu me voltei para eles e pedi licença para que eu pudesse sair. E aquele casal, ouvindo a nossa conversa, disse para mim: "Paz do Senhor, pastor." Eu levei um susto, um baita de um susto. E ele começou a conversar comigo e disse: "Pastor, que coisa linda, eu e minha esposa estávamos aqui só ouvindo vocês conversarem, e que coisa maravilhosa que um pastor esteja acompanhando esse grupo de jovens num lugar como esse. Que conversa boa, nós queríamos ouvir mais." E aquilo abriu um caminho para que nós pudéssemos conversar um pouquinho mais. Os jovens se despediram, foram embora, eu fiquei ali conversando com aquele casal. Descobri que eles são um casal de Goiânia, que congregam numa igreja lá, são líderes de casais lá. E aquela mulher voltou para mim e disse: "Pastor, nós estamos aqui de férias, viemos conhecer o sul do Brasil e achamos lindo, mas uma coisa nos chamou a atenção: como o povo do sul é místico." Eu levei um choque, porque nós aqui do sul, nós olhamos para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste do Brasil e dizemos: lá existe muita idolatria, lá existe muito misticismo, lá existe muita feitiçaria. Aí vem alguém de lá para cá e diz de nós: vocês são muito místicos.
conversa continuou, foi gostosa e tal, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Nos despedimos, eles foram embora, desejei um bom retorno para eles. E fui para casa com aquilo na cabeça. Puxa, eu achava que era o povo de lá que era assim, e o povo de lá diz que nós é que somos assim. E eu comecei a meditar, irmãos, nas coisas que acontecem ao nosso redor. De fato, nós somos um povo muito místico, muito supersticioso. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Normalmente, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, talvez isso é um costume da minha geração. Fala duas pessoas ao mesmo tempo. Bate na madeira. É assim ou não é? Acontece alguma coisa assim, fora do normal. Nossa, estou falando de crente, tá? Só falta fazer o sinal da cruz. Povo místico, povo supersticioso. Acontece alguma coisa que foge ao teu controle, o que o crente fala? Está amarrado. É assim ou não é? Aí nós viemos à igreja, no lugar de estarmos voltados ao encontro com o Senhor, na palavra do Senhor, o que nós viemos buscar na igreja? Uma experiência. Porque se eu não sentir nada, o culto não valeu a pena. Tinha alguma coisa errada com o pregador, ou com o cara que está fazendo o louvor, não estava legal. Nós somos estimulados o tempo inteiro a buscar experiências pessoais, a buscar o sensitivo, a buscar aquilo que nos toca, a buscar aquilo que nos traz um arrepio, a buscar aquilo que toca dentro de nós de alguma forma, que faz com que o cabelo do braço arrepie. E muito pouco valor nós damos à palavra do Senhor. Porque o que importa são as sensações. O que importa são os arrepios. O que importa são as experiências extraordinárias. Se você não ouve da boca de alguém dizer, cara, eu descobri um negócio que ninguém nunca viu. Deus falou só comigo. Os profetas não falavam daqueles caras que tinham sonho? E que falavam do sonho como se fosse a palavra do Senhor? E o que Deus disse? Cara, tu teve sonho? Conta só como sonho, não bota o meu nome nesse meio. Se tu tens a minha palavra, fala ela com verdade. Presta atenção, irmãos. Nós vivemos num tempo muito difícil como igreja. Um tempo onde, se não houver um estímulo sensorial, de maneira nenhuma nós creremos que Deus está de fato no nosso meio. Mas a sua palavra é verdadeira. Eu falei aqui no começo, nós começamos a orar, eu disse, Deus, o Senhor está aqui. E eu não preciso sentir, porque a tua palavra me garante que o Senhor está aqui, e a tua palavra é verdade. E eu e você deixamos de provar Deus, porque nós esperamos sentir algo na pele, irmãos. Eu e você deixamos de provar o sobrenatural, porque na busca do sobrenatural, nós entendemos que o sobrenatural é algo que mexe comigo. Eu vou dizer para você o que é o sobrenatural. É algo que transforma a tua natureza. É algo que te tira das trevas e te traz para a luz. É algo que faz você deixar as mentiras para falar a verdade. É algo que faz você deixar o adultério para ser fiel à sua esposa, ao seu marido. O que é o sobrenatural? É você ter um entendimento de que onde quer que você esteja, em qualquer lugar, em qualquer horário, você está debaixo das vistas do Senhor. Eu vou dizer para você o que é o sobrenatural. É você ter consciência de que a tua vida está nas mãos de Deus, independentemente de você sentir Ele ou não, independentemente de você ouvir uma voz falando no teu coração ou não. A lei e ao testemunho. Irmãos, o nosso tempo é tão difícil que basta um famosinho ou uma famosinha fazer uma composição e colocar na letra o nome Jesus. E todos colocam esse famosinho ou famosinha num pedestal e dizem, uau! Mas não se ocupam de saber se aquela letra realmente tem fundamento bíblico, se realmente é algo que vai alimentar a alma, produzir uma sensação gostosa. Yes! Irmãos, eu sei de casos, de grupos, de ministérios que estão evangelizando com música de Raul Seixas, de Cazuza. Deixa eu falar para você uma coisa. Vai ouvir os pancadão da vida, os proibidão da vida? Eles citam Deus lá também. Aquilo vai recomendar eles?
Deixa eu falar uma coisa para você, uma composição não recomenda ninguém. Uma frase de efeito não recomenda ninguém. Coisas boas que almas nobres possam vir a fazer não os recomendam. O que recomenda uma pessoa diante de Deus, irmãos? Frutos dignos de arrependimento é o que a palavra do Senhor me ensina. Mas no lugar de eu dar ouvidos à palavra do Senhor e aos ministros do Senhor que estão gastando a sua vida pela palavra do Senhor, eu prefiro ouvir quem está despontando no momento. Eu quero fazer o apelo igual ao de Isaías, à lei e ao testemunho, pelo amor de Deus. Basta uma celebridade ser amigo de um gospel, está tudo certo. Basta eu compor uma música e botar o nome Jesus, está tudo certo. Basta eu dizer que eu participo de uma célula com famosos, está tudo certo. Atentem para os frutos, irmãos. Não faz muito tempo eu fiquei chocado com algo que vi. Um grupo de irmãos foi assistir uma peça de teatro, nada contra. Eu sei discernir bem o que é uma questão cultural. Era um show de comédia, um stand-up comedy. E o camarada faz algumas citações bíblicas lindas, tocantes, emocionantes. E aí veio uma enxurrada de crente postar nas redes sociais. É isso mesmo, fulano. Que Deus continue te usando assim, dessa maneira jovial, descontraída, despretensiosa. É isso, nós te apoiamos. Meia hora depois, essa mesma pessoa posta vídeos nas redes sociais, andando com mulheres seminuas dentro do carro e falando besteira. Eu quero te chocar para que você entenda que você precisa voltar à palavra do Senhor. Só por ética mesmo eu não vou dar nome aos bois. Mas se você está antenado nas coisas que estão acontecendo, você sabe o que eu estou falando. Irmãos, o meio evangélico está impregnado de coachings, de treinadores, de pessoas que tiraram a cruz de Cristo da Bíblia Sagrada, de pessoas que deixaram Cristo a segundo plano e só pregam coisas centradas no homem. Você pode, você faz, você é, você vai. Quantas dessas pessoas tiram tempo para meditar num versículo bíblico, irmãos? Eu estou com o meu coração cheio de temor aqui, eu preciso trazer esse alerta para a igreja. Volte à palavra, volte à lei do Senhor, medite na palavra do Senhor. Tem uma enxurrada de pessoas querendo fazer coisas fora da igreja. Não que seja ruim fazer coisas fora da igreja, mas quando eu falo de fazer coisas fora da igreja, essas pessoas, esses grupos querem excluir a igreja. Eles não estão lá fora representando a igreja de Cristo, eles estão lá fora combatendo a igreja de Cristo. A vibe agora é outra, vocês estão atrasados. Enquanto Jesus não voltar, irmãos, a igreja é o método que Deus escolheu para proclamar o Evangelho. Aí outros dizem, a gente precisa se contextualizar, a gente precisa estar mais próximo daqueles que a gente quer ganhar, então a gente tem que ser igual a eles. Irmãos, o que converte um homem não é a semelhança com o pecador, mas é o contrário, é o contraste. É a luz no meio das trevas, não é eu me transformando numa treva igual àquele que eu quero ganhar, com a falsa esperança de que eu vou ganhá-lo. Não vai, irmãos. Desde que o Evangelho é Evangelho, desde que Deus é Deus, desde que Cristo se manifestou em carne, a forma de ganhar o pecador é mostrando para ele um contraste, é mostrando para ele um padrão. Qual é o padrão? Bíblia Sagrada. Aqueles que mentiam, não mintam mais. Aqueles que roubavam, não roubem mais. Ah, mas eu não senti nada, então eu acho que essa tua palavra não é de Deus. Pelo amor de Deus, volte à lei, volte ao testemunho. Então o vinho, irmãos, representa todas essas coisas. Essas coisas que te enganam, que me enganam, essas coisas que te engodam, que me engodam, essas coisas que te distraem, que me distraem. Para quê?
para que abandonemos a lei do Senhor. E uma vez que tenhamos abandonado a lei do Senhor, o Senhor nos deixa por conta própria. E uma vez largados por conta própria, você já sabe o que acontece. Olha para dentro do teu coração. Não estou aqui sendo juiz, irmão. Eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor. Você está comigo? O que o vinho faz? Sensações. Se o pregador não falar em língua, é porque ele está na carne. Irmãos, as línguas são um dom que Deus deu para o crente, edificar a sua alma enquanto ele ora. Para a igreja de nada serve. Ai, irmão, que pesado. Vai ler a Bíblia. O apóstolo Paulo diz que gostaria que todos falassem em línguas. E ele diz: eu falo em línguas mais do que todos vocês. Mas de que me vale falar uma palavra em língua estranha, em língua dos anjos, no meio da congregação? Se a congregação não vai entender nada, melhor eu falar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas, irmãos, edifica-se a si mesmo. Ah, mas o pregador não está falando em língua estranha no púlpito, então eu acho que está na carne, ele não deve ter orado, né? Não estou sentindo nada. Ou como nós costumamos brincar com as crianças, não estou sentindo nada. Irmãos, enquanto vocês estão em busca de sensações, aquilo que vocês poderiam estar vivendo em Deus fica cada vez mais longe. Se voltem à lei de Deus. A vida cristã não é feita de experiências, irmãos. A vida cristã é feita de obediência. Vou dizer de novo, eu quero que você grave isso. A vida cristã não é feita de experiências. A vida cristã é feita de obediência. Quando eu dou uma ordem para as minhas filhas na minha casa, elas não precisam esperar sentir se aquilo é legal ou não. Elas obedecem em ponto. Ei, você filho, você filha, você não espera sentir se aquilo é de Deus. Seu pai deu uma ordem, sua mãe deu uma ordem, você vai lá e cumpre. Às vezes com resistência, é claro. Já vou, estou indo, só um pouquinho. Mas você acaba indo, porque você sabe que obedecer é melhor. De novo, vida cristã não é experiência, vida cristã é obediência. Obediência a quê? A palavra do Senhor. Obediência a quem? Ao Deus da palavra. Você quer viver o sobrenatural? Você quer experimentar coisas que até agora você não experimentou? Arrisque-se a mergulhar na palavra de Deus. Arrisque-se a confiar e acreditar nisso que está escrito aqui, porque o meu Deus não é homem para mentir. Eu quero abrir um último texto com você, se você puder e tiver um pouquinho de paciência. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Meu Deus. Deus vem buscar uma igreja santa, irmãos. Deus vem buscar um povo santo. Deus vem buscar um povo que o ama. Atos 17, versículo 10. Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres dos que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Aqui há um testemunho de um povo que prezava pela palavra do Senhor. Irmãos, não era um pregador furreca que nem o irmão Anderson que estava pregando para esses bereanos. Era o apóstolo Paulo. E o que aqueles bereanos faziam? Pegavam as palavras que Paulo dizia e iam para as Escrituras, para saber se aquilo que Paulo falava era de fato como estava escrito. A Bíblia chama esses crentes de nobres.
Eles não se deixavam levar por sensações, irmãos. O arrepio no braço não era necessário para eles. Irmão, então você está pregando contra todo e qualquer tipo de experiência na vida cristã? Não, irmãos, eu não estou falando isso. O que eu estou tentando ensinar a você é de que a experiência é algo inevitável, que decorre, ou seja, é resultado da obediência. E o que você e eu vemos hoje na igreja? Pessoas aos montes, em busca da experiência, sem querer saber da obediência. Está assim de cristãos professos, que naquele dia ouviram do Senhor: eu não te conheço, porque desprezaram o Senhor e a lei do Senhor. Quando Jesus traz o ensinamento do Evangelho de Mateus, já estou encerrando, ele diz: naquele dia, muitos chegarão diante de mim, dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo, outro. Ou o próprio Jesus disse, né? Eu tive fome, não me desse de comer, tive sede, não me desse de beber, estava nu, não me vestisse, aquela coisa que você deve conhecer e deve lembrar do texto. Os salvos, eles disseram assim: mas Senhor, quando foi que a gente te viu nessas circunstâncias? E Jesus explica: quando vocês fizeram aos meus pequenininhos, vocês fizeram a mim. Sabe o que Jesus estava dizendo e estava ensinando, irmãos? O verdadeiramente salvo nem percebe que está fazendo coisas boas, porque o que eles declararam foi: mas quando foi que a gente fez isso? O salvo nem percebe que faz o bem, porque faz parte da sua natureza. Está entendendo tudo isso? Para o outro grupo: Senhor, mas em teu nome nós fizemos, em teu nome nós acontecemos. O que Jesus diz para eles? Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Iniquidade no original significa ausência de lei. Para longe de mim, vocês que abandonaram a minha palavra. Aquele que diz que é salvo e não é, ele bate no peito e diz: mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro. O que tu está fazendo, pastorzinho mequetrefe? Olha o que eu estou fazendo, olha como eu estou aparecendo, olha quantos seguidores eu tenho. E tu? Eu estou preocupado com o seguidor? Estou preocupado em agradar o meu Senhor? Então qual é o contraste, irmãos? O salvo, ele nem percebe que faz o bem, porque aquilo está intrínseco à sua natureza. O cara que diz que é salvo, mas que não é salvo porcaria nenhuma, ele estufa o peito para dizer: uau, mas ontem eu tive um encontro com Jesus, e eu ouvi uma voz falando no meu coração, eu chorei um monte, um cara botou a mão na minha cabeça e profetizou um monte de coisa boa para mim. Eu recebi um vídeo essa semana de um grupo de americanos que fez uma pesquisa entre várias igrejas. Cerca de 40 mil pessoas foram entrevistadas. O intuito da pesquisa era saber como o povo evangélico interagia com a palavra de Deus. Durante a pesquisa, eles foram descobrindo algo interessante que mudou todo o rumo daquilo que eles estavam fazendo. O pesquisador, sendo entrevistado, ele disse: olha, nós percebemos uma coisa que mudou tudo. Havia um item na pesquisa que falava a respeito da quantidade de vezes durante a semana que a pessoa se envolvia com a palavra, lia a palavra. Há daqueles que ouvem ou leem a palavra apenas uma vez por semana, diz ele. Aqueles que vão na igreja e escutam do pastor, aqueles que trouxeram suas Bíblias, abram-na comigo e ouvem uma pequena porção da Escritura uma vez por semana, quando muito duas. Os pesquisadores notaram que aquilo ali produzia muito pouca mudança ou mudança nenhuma. Eles continuaram na pesquisa. As pessoas que liam a Bíblia 2, 3 vezes na semana, aquilo fazia muito pouca diferença na vida delas. A pesquisa avançou. E quando eles chegaram a constatar as pessoas que liam a Bíblia 4 vezes por semana, eles perceberam na pesquisa, pesquisas são números são infalíveis, irmãos, amém? Número é lógica, não tem como você mexer naquilo. Você faz uma tabela, faz uma planilha, coloca as informações ali e os próprios cálculos se encarregam de fazer uma projeção. Não tem como errar.
Começaram a ver, a pessoa que lê a Bíblia 4 vezes por semana não fez uma progressão na qualidade de vida espiritual, fez assim, ó. O desejo de suicídio diminuía cerca de 40% nas pessoas que liam a Bíblia 4 vezes por semana. Talvez eu estou errando um pouquinho no percentual, minha cabeça não é tão boa de memória. Aqueles que liam a Bíblia de 4 a 5 vezes por semana, eles descobriram que o percentual de envolvimento com pornografia caía cerca de 62%. Eles descobriram também que as pessoas que se envolviam com a palavra de Deus de 4 a 5 vezes por semana, a sua baixa estima, ela era radicalmente transformada. A pessoa passava a se valorizar mais por se enxergar na palavra de Deus. Vários índices que são negativos na vida de todos nós: depressão, doenças, baixa autoestima, vontade de suicídio, os casamentos, os relacionamentos, irmãos. Eles descobriram na pesquisa que as pessoas que se envolvem com a palavra de 4 a 5 vezes por semana têm os índices de divórcio diminuídos absurdamente. E o lado positivo da pesquisa é que as pessoas que se envolvem com a palavra do Senhor de 4 a 5 vezes por semana, a questão do evangelismo chega a crescer 200%. A confiança das pessoas, preste atenção nisso, isso me chacoalhou. A confiança das pessoas. Tu viu essa pesquisa? Estou falando a verdade, né? Tu lembra qual era o percentual que crescia da confiança? Era um negócio assim gigantesco. Eu vou chutar aqui, mas deve ser perto disso. Cerca de 230%. A confiança das pessoas crescia só pelo fato de lerem a Bíblia 4 vezes por semana. Porque ao se envolver com a palavra, as pessoas passam a conhecer o Deus da palavra. Ao conhecer o Deus da palavra, as pessoas começam a se relacionar com o Deus da palavra. E ao se relacionar com o Deus da palavra, a sua vida é transformada. Não é um culto que vai te transformar, não é uma mãozada na cabeça que vai te transformar, não é um cara cheio do Espírito Santo trazendo uma profecia que tua vida vai mudar que vai te transformar. É o teu envolvimento com a palavra. Amém? De novo, vida cristã não é experiência, vida cristã é obediência. Qual é o apelo que eu quero fazer para a igreja? E eu encerro aqui. Vamos voltar à palavra, irmãos. O que eu e você estamos fazendo e a maneira como eu e você estamos gastando a vida não vai nos recomendar diante de Deus. Como é que eu posso professar amar a Deus se eu não me ocupo de conhecer o Deus a quem digo que amo? Há muita outra coisa que precisaria ser dita, mas o tempo já passou demais. É um assunto que tem estremecido a minha alma, irmãos. Quem sabe numa outra oportunidade que o Senhor me conceda, a gente pode voltar a tratar do assunto. Gostaria de orar com você. Feche teus olhos, por favor. Papai, como falei aos meus irmãos, há muito ainda a ser dito. Há muito ainda a ser dito. As coisas que nós vimos no dia a dia provam isso, Senhor. Mas eu creio que essa palavra, Deus, é suficiente para trazer um pouco de luz aos nossos corações. E eu creio nisso porque a Tua palavra é verdadeira, Deus. Eu citei o profeta Isaías, citei o profeta Jeremias, citei Oséias, citei o relato de Atos dos Apóstolos a respeito daqueles nobres bereanos. Papai, que o Teu povo abandone essas experiências. Senhor, só o vinho enlouquece. Irmão, só o vinho enlouquece. O certo é que você precisa do vinho e do pão. O que isso significa? Se a tua experiência não vier acompanhada, ou melhor dizendo, se a tua experiência não for uma sequência da palavra implantada no teu coração, isso não vai passar de loucura. Por favor, para de buscar só o vinho. O vinho é servido junto com o pão, irmãos. O vinho é servido junto com o pão.
A alegria das experiências com Cristo, elas são servidas com a palavra. Entenda assim, se você quiser, a palavra é a refeição principal. As experiências, a sobremesa. Papai, eu queria te pedir, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor nos fizesse voltar à Tua palavra. Deus, nós já pecamos muito, nós já erramos muito e já gastamos muito do nosso tempo com coisas triviais, com coisas fúteis, com coisas superficiais e vazias. Senhor, nós temos tomado para nós ídolos que não passam de caricaturas do inferno, Senhor. Nós temos colocado, Deus, coisas e pessoas em altares, em pedestais, e temos nos espelhado nessas coisas e nessas pessoas como se elas pudessem nos transmitir alguma coisa do céu, e isso não é verdade, Deus. Isso não é verdade. Uma composição não me recomenda, uma frase de efeito não me recomenda. A quantidade de vezes que eu cito Deus em minhas canções, ou em minhas poesias, ou em minhas peças teatrais, não me recomendam. O que me recomenda diante do Senhor é um fruto digno de arrependimento. É a humilhação do meu coração, reconhecendo que só o Senhor é Deus e de que eu preciso do Senhor para ir para o céu. Nos faça voltar à palavra, Deus. Não nos rejeite. Não nos abandone à própria sorte. Antes, permita-nos que vejamos a luz do Senhor, que brilha, Deus, como o sol ao meio-dia, quando a gente abre a Tua palavra. Já disse o salmista no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Deus, nos faz, Senhor, nos apaixonarmos e nos aproximarmos da Tua palavra. Coloca nos nossos corações o desejo, Senhor, de gastarmos tempo com a Bíblia aberta. Coloca nos nossos corações o desejo de nos assentarmos aos pés de quem possa nos ensinar a palavra, Senhor. Eu tenho certeza que isso vai transformar a nossa vida. Eu tenho convicção de que isso vai nos recomendar diante do Senhor e diante dos céus. Mas nos guarda e nos livra dos falsos mestres, dos falsos profetas, daqueles que dizem te amar, mas não te conhecem, pelo contrário, te desprezam por suas ações. São nuvens sem água, são árvores em plena estação de fruto, sem fruto nenhum para apresentar. São como rochas submersas nos nossos banquetes de amor, só estão ali para fazer o nosso barquinho afundar, Senhor. Nos livra desse tipo de pessoas e nos conduza para o centro da Tua vontade, Deus, porque o centro da Tua vontade é bom, é agradável, é perfeito. Deus, eu peço isso no nome de Jesus Cristo, e no nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém. Amém, Senhor.